Bom, a gente está em Tucula, terceiro sol, sol vermelho, ápice. A maturidade se efetiva e os grandes feitos acontecem para este momento. Então, eu quero, do nosso encontro, a gente vai ter agora a mesa Importância do Mapeamento de Dados para as Políticas Públicas Raciais. E aí, para esse momento, a gente vai ter aqui a presença de duas convidadas que vão compartilhar seus saberes, suas experiências e reflexões acerca desse tema. Para começar, então, essa nossa conversa, trazendo aqui para o nosso painel do encontro, a nossa primeira convidada é mestra em Gestão e Políticas Públicas pela FGV e atua há mais de uma década na liderança de políticas públicas e impacto social em escala. A sua trajetória é reconhecida no terceiro setor e também no setor público, onde foi gestora no Sistema Penitenciário do Maranhão. Ela é membro da rede de líderes da Fundação Lema e conselheira do Fundo Brasil de Direitos Humanos e líder no Columbia Women's Leadership Network. Ela é comunicadora, palestrante e articuladora e tem se dedicado à construção de alianças intersetoriais para o fortalecimento do Brasil e para a presença de lideranças mais diversas nas posições de alto escalão. Ela também é uma dessas gente boas que está aí passeando pelo Brasil. Vamos aplaudir ela. Bem chegada, Janiele de Paula! Bem-vinda! Venha, meu bem! Maravilhosa! Gente boa, minha gente! E aí, Jane? Beleza? Bem chegada, meu bem. Sempre bom lhe ver. Nossa segunda... Onde você quiser, fique à vontade. O lugar é seu. Nossa segunda convidada é mestre em Educação pela Universidade de Stanford. Sua pesquisa foi sobre interseccionalidade na educação do Brasil. Ela atua como coordenadora geral de ERE no Ministério da Educação. Ela acumulou experiências em políticas educacionais como consultora Unesco sobre ERE e equidade racial na SECAD, lá no MEC. Ela foi gerente de advocacy na Marim Consultoria Antirracista. Ela foi coordenadora de relações institucionais e governamentais no Movimento Colabora. Coordenadora de gestão no Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular no Ministério da Educação. Ela também atuou como gerente de Planejamento Estratégico na Secretaria de Educação de Pernambuco e como analista de negócios em uma grande empresa educacional nas áreas de pós-graduação e cursos técnicos. Alegria recebê-la. Seja bem chegada, bem-vinda, Lara Vilela. Bom ter você com a gente. Bem-vinda. Legal, bem chegada. Massa, bem-vinda. Por aqui, fique à vontade, deixa eu tirar essa bolsa aqui do meio do caminho. Bom, e aí, são elas nossas duas convidadas, e para conduzir e fazer a mediação desse diálogo, eu convido para voltar aqui para o nosso palco, o nosso querido Vidal Mota Júnior. Vem para cá, Vidal, para conduzir esse momento aí. Aplausos para o Vidal também, que não é porque ele já esteve aqui que ele não merece. Muito bom. Vidal, está contigo a condução aí da conversa. Vamos lá. Muito bem, gente. Que satisfação recebê-las aqui. E vamos lá fazer essa conversa, né, sobre a importância, né, do mapeamento de dados para as políticas públicas, né? Estamos falando desse papel intencional do Estado, né, para as políticas raciais, né? Como já devidamente apresentadas, né, as nossas convidadas. Gostaria mais uma vez de agradecer, né, a presença, a disponibilidade e o tempo de vocês aqui para refletirmos a partir de algumas questões, né, que nós vamos propor a vocês. A primeira que eu gostaria que vocês respondessem, né, em 10 minutos cada uma, né, Gabi com o seu cartazinho lá do tempo. Então, a questão é, a partir da perspectiva de vocês, qual a importância do mapeamento de dados Desculpa, ficar ofuscada. Okay. Olhos sensíveis, olhos sensíveis. Ok, gente. Então, estamos devidamente acomodados. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a minha cola. Senão, quem cola não sai da escola, né? Depende do mundo. Muito bem.
Então, voltando à questão que está sendo colocada aqui nessa mesa, gente, a partir da perspectiva, e principalmente a partir do que a gente apresentou em relação ao mapa de dados, né, esse desafio tão essencial para o trabalho do DACOR, queria que vocês comentassem a importância do mapeamento de dados raciais nas políticas públicas no Brasil. Então, ou seja, qual é a importância, como que vocês enxergam essa questão, principalmente aquilo que o Elton dizia lá no começo, né? Ou seja, a gente viu quando vamos entender melhor a questão dos dados sobre o racismo e sobre a desigualdade, que a gente observou que esses dados e essas informações sempre estiveram muito dispersas, tá? Então, eu passo a palavra para vocês trazerem as considerações, como que vocês têm observado isso. Janiele, que é uma especialista, e depois Lara, que está à frente da PNERC, que está tendo uma atuação direta, né, no Estado brasileiro, por meio do atual governo, para buscar trabalhar com dados e para ter mais efetividade e mais eficácia nas políticas públicas. Janiele, por favor. Obrigada, Vidal. Primeiro, obrigada pelo convite. Boa tarde, pessoal. Foi um boa tarde assim que cabe um pouco mais de energia. Boa tarde. Porque vocês estão alimentados. Não podem usar isso como desculpa, não é mesmo? Tô muito contente de estar aqui. Agradeço o convite do Elton, da Gabi, que fez toda essa troca comigo, de toda a equipe. É maravilhoso estar em uma sala em que a gente está discutindo temas que são relevantes para o Brasil. Ora, bolas, a gente não vem discutindo coisas que são relevantes para o Brasil? Nem sempre. A gente vem se distraindo muitas vezes quando o assunto é equidade racial. Inclusive, eu ouso dizer que temos no Brasil uma agenda de equidade racial. Acho que a gente não precisa dizer só pauta. Não é a pauta do dia, não é a pauta da vez. Há uma agenda. Mas antes mesmo, Vidal, de entrar na resposta mais específica que você quer sobre dados raciais, eu vou dar um passo atrás e falar de dados. E talvez isso possa soar um pouco polêmico, confesso que não me importo, inclusive às vezes gosto, mas parece que há uma energia muito grande empregada em coletar dados. De fato, estamos diante de um instituto que faz isso com muita responsabilidade e tem nitidez dos próximos passos pós-coleta de dados. Mas, no geral, há uma comparação, e depois que o Climb, em 2006, soltou isso, o The Economist, em 2017, Data is the new oil. Eu truco. Será que é mesmo? Quer dizer, é uma boa metáfora se a gente for analisar que o petróleo bruto, ele não tem muita serventia. E talvez dados brutos também não tenham. Então, até aí, eu gosto dessa comparação e dessa metáfora. E a gente precisa aprofundar um pouco. Ora, bolas, então, quando é que o dado passa a ser relevante? Quando, assim como o petróleo, ele é refinado. Há um processo de análise e de qualificação dos dados. Não deve-se coletar dados sem saber o porquê. E por mais que, nesta sala, talvez eu esteja falando obviedades, eu sei que a gente está falando para mais gente. E é sempre nessa perspectiva que a gente tem que dizer. Parece tudo muito confortável e natural nas nossas bolhas, mas eu, quando penso em política pública, eu estou pensando nas minhas avós, nas minhas tias, no meu primo de 17 anos. Há que se pensar na proximidade e aderência da política pública. Então, é por isso que eu disse que pode soar um pouco polêmico, porque, para mim, um dado, ele só de fato vai ser útil quando ele gera valor. Quando ele sinaliza para mim ou para alguém que há necessidade de uma mudança, ou que, no limite, está tudo bem. O que não é bem o que acontece quando a gente faz coleta de dados. Então, eu começo por aí. Dado precisa ter relevância e precisa gerar valor. Percepção de valor. E não só uma série de números que fazem com que talvez o trabalho de coletar dados pareça um fim em si, algo que não deveria ser. E assim como a tecnologia, ele talvez deva ser visto também como um meio de gestores, lideranças, servidores, estudantes, professores acharem respostas. E o dado vai funcionar quando a gente faz a pergunta certa.
porque ele vai orientar decisões mais estratégicas, decisões que são pensadas no público, que é, inclusive, o meu locus de trabalho, né? Eu venho da gestão das políticas públicas, de processos de formação de pessoas, de formação de lideranças, então é desse lugar que eu falo. E aí, quando eu olho mais especificamente Vidal, Lara e todo mundo para dados raciais, eu não vejo planilhas, até porque não sou eu que estou coletando, então, ok, que eu não estou vendo mesmo. Mas eu vejo uma bússola orientativa. E vamos parar um pouco com essa coisa de referenciar sempre o norte global, né? Então, eu não acho que é uma bússola orientativa para nortear as nossas decisões, mas talvez para sulear as nossas decisões. A gente precisa olhar muito para o sul global, onde o Brasil está localizado. Referências, elas são super importantes, mas quando eu vejo a composição racial do Brasil e a dificuldade da gente falar sobre raça, tal qual a gente parece ter mais facilidade de falar sobre outros assuntos, nem sempre tão palatáveis, mas que também geram incômodo, eu fico pensando, a gente não fala tanto de orçamento sensível à raça e gênero? A gente fala sobre isso, governos falam sobre isso há um bom tempo. Então, eu acredito que os dados vão fazer esse caminho. Aí sim nós vamos ter lastro e intimidade, citando vocês sabem quem, para formular políticas que sejam, de fato, relevantes a partir de dados bem filtrados. E eu acho que tem um papel aqui de responsabilidade, de accountability, né, de prestação de contas que sociedades devem fazer em relação aos dados que estão sendo coletados. Tem uma discussão grande sobre o que é sensível, o que não é. Não é o meu objetivo entrar nisso, mas é importante que se tenha um aprofundamento dessas camadas. E aí eu vou trazer três elementos que eu considero importantes para esse diálogo. O primeiro é sustentar evidências. O segundo é dados para formulação representativa. E o terceiro, dados como acesso, tradução e democratização da informação. E o primeiro é buscar eliminar achismos. Na nossa sociedade, principalmente na sociedade brasileira, né? A gente acha muita coisa. E isso bloqueia a visão institucional e social. O que significa na prática? A gente costuma ouvir em diferentes contextos, essa coisa de diferença salarial entre negros e brancos, isso é conversa. Na empresa onde eu trabalho, eu nunca vi isso. Bom, independente do que se acha, o dado desmonta. A gente sabe, principalmente pós-coletas dos dados do INSPER mais recentes, que o rendimento médio das pessoas negras é 42% menor que o das pessoas brancas. E aí a gente está falando, obviamente, de formações semelhantes, experiências semelhantes, repertórios semelhantes. Obviamente que se você tem uma trajetória e um cargo que é dispare, isso não vai acontecer. Estamos falando de coisas que são comparáveis. Maçãs com maçãs, bananas com bananas. E aí, esse ponto de adensamento me provoca bastante, porque parece que a gente ainda está baseando o consenso em achismos. E eu acho que o poder dos dados, não só, ele vem justamente para corroborar e desmantelar um pouco essa lógica do que eu acho. Eu acho muita coisa, mas para a política pública achar não é suficiente. O segundo ponto que eu trago, que é justamente sobre formular uma política pública aderente, e é onde eu coloco energia para pensar que é na burocracia representativa, muito presente na minha dissertação de mestrado sobre a ausência de mulheres negras no alto escalão do governo brasileiro. Aliás, eu poderia até colocar no plural, dos governos brasileiros, porque a gente sabe, via dados, que há essa disparidade. Mas aqui eu estou pensando muito mais em como é que a gente evita que uma política que se propõe ser antirracista, que se propõe ser equânime, não vire um puxadinho numa política estruturante? Pensando equidade desde o início. E aí, eu não sou mais uma especialista em educação, embora eu tenha essa formação, não me considero assim, porque eu acho que para você ser especialista em alguma coisa, você precisa continuamente estar dedicando muito da sua energia, do seu penso, dos seus estudos. Hoje eu coloco principalmente no desenvolvimento de lideranças, nos temas de equidade mais amplo. E aí os meus exemplos, vocês vão notar que estão muito ligados à gestão de pessoas e à burocracia como um todo. E aí, o que acontece? Quando a gente pensa, né? Há diferentes formas de se pensar a equidade desde o início, de partida. Uma delas que eu considero fundamental é que formuladores de políticas públicas espelhem
a sua sociedade. É o que a burocracia representativa vai dizer, inevitavelmente. Ou seja, assim eu consigo desenhar políticas que são, de fato, aderentes para quem é o meu público-alvo. E aí, lá na frente, né, a pessoa desenhou um negócio, eu falo de desenho, fica parecendo realmente que está lá, mas é quase isso, né? Quem está na gestão pública sabe que a gente coloca muita energia. E aí, lá no final, a pessoa percebe que aquela política não funcionou. Precisa esperar chegar no final, lá na implementação, para eu perceber que os passos anteriores não contiveram equidade desde o início? Então, eu parto desse princípio. Equidade como princípio e não equidade como recorte, como se fala muito atualmente. Eu estive no Maranhão, a Bira citou brevemente, eu fui gestora pública no Maranhão, sistema prisional, onde eu costumo dizer que se a política pública não der certo, não tem muito jeito. Porque se pensarmos na trajetória, no ciclo de vida de uma pessoa, ali parece o fim da linha para muita gente. E quando eu recebi a responsabilidade de me tornar gestora de atendimento e humanização penitenciária e liderar 70 pessoas diretamente, e mais de 300 nas unidades prisionais indiretamente, eu tinha uma missão muito nítida, que era pensar equidade desde o início. Porque eu não sei se vocês sabem, inclusive no sistema penitenciário, não é exclusividade do Maranhão, há disparidades raciais, mesmo pessoas pretas e pardas sendo a maior composição do sistema prisional. Então você vai dizer, é óbvio que a política vai se destinar a um preto e pardo. Será? Será que, se você não for intencional na medida de reintegração social e tiver uma coleta de dados eficiente, você vai mesmo entregar a política necessária de alfabetização e profissionalização para o preso preto analfabeto sem atividades laborais? Eu precisei fazer isso, com muita gente. Então, é daí que eu parto para a gente pensar a importância de dados raciais. E, finalmente, e aí eu estou dando meu exemplo no sistema penitenciário do Maranhão, a Lara vai dar o exemplo dela no MEC, vocês tantos aqui que atuam tanto no terceiro setor quanto no setor público, majoritariamente eu imagino que essa sala seja composta por essa parcela maior, vão pensar em exemplos, senão eu convido vocês a pensarem em exemplos semelhantes aos meus, em que aparentemente uma política tinha tudo para seguir o fluxo de uma política equitativa. Mas Lia Weiner Schuckmann vai dizer que, se não fizermos nada, aliás, se fizermos exatamente como temos feito, o resultado será racista. Então, é preciso fazer uma intervenção muito específica quando se tem desenho de política pública. E o terceiro ponto, que para mim é urgente, eu citei aqui, é a tradução desses dados e a democratização. Eu não acho que a gente precise ser analista de dados para conseguir compreender as lacunas e os gargalos de políticas na população. Entendo eu que dados raciais devem compor um panorama que deve virar plano de aula do ensino médio. Alunos brancos e negros precisam entender em que contexto eles estão inseridos e de que forma eles partem. Dados só para quem já está muito acostumado, né, para quem está fazendo isso na academia, parece muito frio e muito distante. Dificilmente a gente vai letrar as pessoas que não necessariamente vão fazer isso por conta própria, porque elas ainda não despertaram para o fato de que há disparidades que são projetos políticos intencionais. Então, para mim, é bastante importante que a gente consiga fazer com que o gestor municipal, o jornalista, como eu disse, o estudante de ensino médio, compreenda aquele dado. E ele não precisa ser especialista em fazer aquelas leituras complexas e grandes análises. É preciso que a gente desmistifique quem é que tem acesso ao dado, quem é que consegue ler o dado. Isso eu chamo de tradução e democratização dos dados raciais. Muito obrigado, Janiele. Lara, passo a palavra para ti. Oi, gente. Boa tarde, tudo bem? A Jane é professora, dá um show. Eu sou gestora pública mesmo. Então, vocês tenham paciência comigo, tá? Mas vamos lá, né? Respondendo a pergunta aqui do Vidal. Acho que eu falo enquanto Ministério da Educação, né? Fui convidada, queria agradecer o convite, inclusive. Então, minha fala vai estar focada em educação.
Mas, para responder a pergunta do Vidal, a gente poderia falar de diversos outros campos, né? Por que é importante a gente entender os dados? Porque a gente precisa saber como que o serviço público chega na nossa população. Será que as mudanças climáticas, os problemas, estão chegando da mesma forma para a população branca e para a população preta? Será que o acesso à moradia está chegando da mesma forma para a população branca e para a população preta? Acho que saúde, a gente pode falar. Eu sei que a gente está aqui numa plateia super qualificada, mas a gente sempre fica se provocando. Por que a gente precisa disso, né? Por que a gente precisa enxergar? Porque eu já ouvi, assim, diversas vezes, olha, e aí no campo da educação, né? Trabalho com educação básica, pública, meus alunos são todos pobres, estão todos ferrados, sabe? Mas, mesmo olhando ali os alunos todos pobres, todos ferrados, será que é exatamente igual o serviço que eles estão sendo ofertados na educação? E aí, acho que, para começar, acho que quem aqui é do campo da educação, acho que boa parte, né, conhece o SAEB. Então, a cada 2 anos, o SAEB é lançado não, são divulgados os dados, né, os alunos fazem as provas, os estudantes, e aí os secretários e secretárias começam a fazer sua festa, ou mostrar seus dados, etc. Olha, eu fiquei em tal lugar no ranking, aumentei de tal forma, etc. Mas eles sempre mostram um dado só, SAEB, não mostram qual que é a diferença, como é que está a aprendizagem dos estudantes brancos e como é que está a aprendizagem dos estudantes pretos. E aí, felizmente, a gente tem o Instituto da Cor, tem os pesquisadores, a gente tem feito um movimento muito grande pelo MEC, que eu vou falar daqui a pouco também, mas que está mostrando que não, essa educação que está chegando nos estudantes da educação básica pública não é a mesma. Os estudantes pretos estão aprendendo menos consistentemente. Se a gente olha, por exemplo, aqui o Instituto da Cor está falando nos anos finais, né? Eu vou falar do último ano dos anos iniciais, que é o 5º ano. Um exemplo só, mas tem diversas pesquisas que foram lançadas, a gente tem no nosso diagnóstico também. 5º ano, língua portuguesa. 27 estados brasileiros, se vocês olham os dados, tem uma diferença de aprendizagem na nota média entre os estudantes brancos e pretos, numa série histórica que vai assim, desde sempre até para sempre. Então, sempre teve uma diferença de aprendizagem que, inclusive, aumentou durante a pandemia. Então, os estudantes pretos estão consistentemente, assim, ambos grupos estão avançando na aprendizagem, só que a diferença de aprendizagem entre esses 2 grupos é consistente e a diferença aumentou. Mas por que isso? A gente quer que a educação melhore para todo mundo, né? A gente quer que todos tenham a condição de aprendizagem. A gente sabe que não é uma capacidade cognitiva menor dos estudantes pretos. Por que eles estão aprendendo menos consistentemente? E, principalmente, por que a gente não vê sempre esse número, sabe? Eu sempre vejo o número do SAEB quando a gente fala dos governos, né? Quando a gente fala de muitos locais também de terceiro setor, muitos provocando aqui para todo mundo, né? A gente precisa falar mais sobre matemática, a gente precisa falar de formação de professor. Tudo dá para racializar, porque tudo é racializável no nosso país. A nossa sociedade foi composta de uma forma escravocrata que traz até hoje muitos problemas históricos e que nunca foi enfrentado de frente. E a gente precisa enfrentar de frente. A gente precisa dos dados para enfrentar de frente, mas não utilizar os dados de forma vazia, que nem a Jane trouxe. A gente tem que olhar os dados e, beleza, e falar, o que eu faço com isso agora? Então, beleza, eu olho os dados do SAEB, para voltar para o meu exemplo, o que eu faço com isso agora? Como é que eu faço para os meus estudantes pretos aprenderem tanto quanto os estudantes brancos? Eu posso usar... Aqui eu estou falando de aprendizagem, né? Mas eu também poderia falar, por exemplo, de conclusão do ensino médio. Os estudantes pretos, eles concluem menos o ensino médio comparado aos estudantes brancos. E aí, por quê? Será que o estudante preto não tem necessidade ou intenção de terminar a escola? Ou será que, talvez, a escola que ele estudava, ele não se sente tão acolhido? Ou será que ele está numa família que ele tem que com pouca renda e ele sente mais necessidade de evasão? Ou será que ele frequentou uma escola em que os professores deles não acreditavam no potencial dele? Falavam, esse aí é menos pior, né? Tem uma pesquisa assim, que é muito famosa, vocês com certeza conhecem, da Viviane Cavaleiro, que é do ensino infantil, que fala que os professores eles davam mais amor para os estudantes brancos do que para os estudantes negros. Os estudantes brancos chamavam de anjinho, chamava para o colo, e os estudantes negros, não, esse menino aí não, sabe? Você acha que isso aí não impacta a vida dessa criança? Obviamente impacta. Todo mundo quer afeto, todo mundo quer uma valorização, todo mundo quer alguém que acredita em você.
A gente sabe aquelas muitas histórias brilhantes que a gente ama ouvir, sabe? Ai, o meu professor acreditou em mim. Mas quando a gente olha isso de uma forma sistêmica, para pensar na população, a gente vê que os estudantes pretos são menos acreditados. Então, eles acabam invadindo mais. E outras muitas coisas que podem acontecer, né? Eu acho que o último exemplo que eu quero trazer aqui é o da EJA. Quando a gente olha os dados da EJA, a maior parte, a cara da EJA é negra, né? São os estudantes pretos e pardos, né? A EJA é preta e parda. E a gente sabe, acho que é 80% ou 70%, o Chico vai me corrigir daqui a pouco. Mas a gente, inclusive, lançou uma pesquisa pela CECADI que mostra que tem um impacto financeiro. Aqueles que não conseguiram terminar a escola no tempo adequado, né? Então, depois dos 15 anos, mas se elas voltarem para a EJA, elas vão ter um aumento salarial. Né? Então, são pessoas pretas que foram consistentemente deixadas para trás, mas que a gente precisa fazer elas voltarem. A gente precisa fazer elas voltarem para a escola, precisa acreditar nessas pessoas, desde sempre, desde o ensino infantil, mas até a EJA. Né? Deixa eu continuar aqui na minha colinha. Então, eu acho que... Desculpa, gente. Por isso que eu fico pensando que a gente fala muito de formação, a gente fala de dados de professores, a gente precisa entender como é que é a identidade do estudante, né? Mas tudo, absolutamente tudo da educação precisa ser racializado. Né? Eu acho que um grande avanço que a secretária Zara traz pela CECADI é a gente discutir dados de financiamento também. Porque a oferta da educação é dinheiro, né? E aí, muitas secretarias municipais, sei lá, 80% do orçamento da secretaria é pagamento de folha, né? Mas será que a gente não tem que questionar isso também? Será que os melhores professores da minha secretaria, eles estão frequentando quais escolas? Ele está dando aula na escola que tem mais estudantes brancos ou mais estudantes pretos? Geralmente, as escolas que são melhores estão em bairros mais ricos. Ricos, assim, comparativamente, né, eu quero dizer. E essas escolas, como é que é a infraestrutura dela? Quem que está frequentando ela, né? A gente olha o ensino em tempo integral. Será que a maior parte dela estão os estudantes negros ou estão os estudantes brancos? Eu sei de redes, por exemplo, que começaram a colocar cotas no ensino em tempo integral também, inclusive. Porque a gente precisa pensar em todas as fases, né? Em todas as fases da oferta também. Como é que a gente traz aquele aluno que está lá na periferia com um ônibus que é melhor? Como é que a gente leva ele para a escola? E tudo isso, quando a gente fala de dados, a gente pensa nos dados que estão disponíveis, né? Mas a gente precisa pensar em aprendizagem, SAEB, ciência escolar, etc. Mas quando a gente fala de oferta da educação básica, a gente tem que pensar em toda a cadeia e gerar dados para isso, inclusive, né? Que aí são dados mais difíceis mesmo. E todos precisam, obviamente, ser racializados, porque desde o transporte, a alimentação, a estrutura da escola também, a gente tem dados, na verdade, né, do censo escolar, que mostra a infraestrutura da escola, e aí, obviamente, as escolas com melhor infraestrutura estão sendo, e está lá no nosso diagnóstico isso, né? Estão sendo frequentados por maior parte dos estudantes brancos. Então, a gente precisa gerar dados para olhar para tudo isso e, obviamente, como a Jane traz, atuar em cima disso, né? A gente não pode só olhar o dado e colocar na gaveta, né? A gente precisa primeiro olhar, porque eu acho que já é difícil. A primeira parte, eu acho que não é tão fácil assim. Não é todo mundo que está racializando. Esse grupinho aqui, massa, legal. Sei que todo mundo acredita nisso. Mas para fora a gente sabe que não é isso. Para fora é do tipo, vamos olhar o dado bruto mesmo, o que é isso, sabe? Eu não sou negra, eu não sei o que fazer sobre isso. Não. O problema do racismo não é um problema do negro. O problema do racismo é um problema de todo mundo. A gente não melhora a educação básica enquanto a gente não acabar com isso. Enquanto a gente não acabar com essas disparidades, essas desigualdades. Então, todo mundo tem que olhar para isso. Só que, para olhar, tem que ter coragem. Para tirar essa cortina, abrir, tirar e realmente mostrar qual que é a realidade da educação, né? Bom, uau, né? Quanta coisa boa, quantas reflexões, né? Primeiro só em cima do que Janiele trouxe. Para nós da Cora, isso que você observa, o dado pelo dado, é justamente um cuidado que a gente busca ter, justamente essa perspectiva, porque a gente, ao trabalhar, tem aquela velha questão, quando se fala de dados, a gente está falando de uso, muitas vezes, de estatística, e a estatística é cheia de armadilhas, né?
porque uma das possibilidades, né, e uma das coisas que a gente às vezes verifica, primeiro, nós temos uma ausência de dados e, né, muitas coisas estão descobertas em termos de informações e dados acerca da desigualdade. Então, a gente tem muitas janelas, muitas lacunas, né? Começando pela própria questão, quando falamos de educação, quando se olha pelo próprio preenchimento, né, o trabalho com as secretarias escolares no perfil dos alunos, né, que a gente tem avançado, como o pessoal lá, o Danilo, né, mostrou, a gente tem visto um avanço nesse campo, mas aí a gente tem falhas. A outra questão que é bastante preocupante é a questão de, bom, temos muitas vezes os dados e isso abre para né, há uma abertura para falsas correlações, né, ou correlações espúrias, né, sempre então, ou seja, nós precisamos, estão vendo como, né, pegando aqui a questão que a Lara traz, olha, ainda se observa que há uma disparidade, que há uma diferença no aprendizado geral entre, né, os estudantes negros, né, no caso, no 5º e no 9º ano, né, então essas séries do ensino fundamental, em que a gente vê ainda que, apesar de ter tido avanços, a gente ainda tem diferenças, né? E aí muita gente faz uma correlação que bom, tá vendo, né? A gente precisa melhor, já que se trouxe a questão da população carcerária, o Elton conta uma história que ele vivenciou um tempo atrás, né, com o secretário estadual de educação, mostrando que se a gente melhora, né, o aprendizado, portanto, dessa população negra, a gente vai ter menos incidência de população carcerária. Esse é um tipo de correlação horrível, né? Uma correlação espúria, é uma correlação que reforça o racismo, né? Então, não é só mesmo constatar, né? Não é só ficar mais sabido, ter, né, números, né, percentuais na cabeça, mas, fundamentalmente, a gente ter essa possibilidade de qualificar e entender que a análise estatística, a análise de dados passa por um letramento sobre dados, que é um processo a qual, em geral, as secretarias de educação, no caso educacional, ainda tem uma dificuldade de interpretação, né? Isso dado a fatores estruturais mesmo de aprendizado, de estatística, de matemática, de análise de dados e sociológicos para analisar dados. E é nessa frente que nós, da Cor, a gente tem procurado, né, trazer a contribuição, né? Quando a gente faz aqui o mapa de dados, nós estamos procurando fazer esse processo de entender como os dados, né, não é só uma constatação de momentos, mas como que a gente vai criando aquilo que a gente tem falado aqui no Instituto, de pavimentos de compreensão, para que isso possa trazer essa compreensão, desdobre em processos que melhorem as propostas de políticas públicas, efetivamente, que elas possam ser compreendidas e, no caso, direcionar a atuação dos agentes, né, que estão na ponta do sistema. Então, nesse sentido, eu creio que o que vocês nos trazem, né, essas reflexões, são importantes e vão ao encontro do que a gente tem trabalhado, né, para que não seja o dado pelo dado, mas sim que isso incida, né, no processo lá na ponta e que olhe para, assim, a partir disso eu posso atacar a desigualdade. Então, aqui eu tenho elementos, sim, que dão concretude e que dão condições para que eu estabeleça metas, oriente, realinhe a política desde a secretaria, né, os secretários, né, as equipes gestoras nas escolas até as equipes que estão na manutenção do espaço escolar. Então, olhando para a escola. Mas isso também pode ser olhado para as outras instituições, como você bem trouxe, né, de um sistema tão complexo aqui no Brasil, que é o penitenciário. Inclusive, né, se chama complexo penitenciário. Complexo, não é à toa, né? Exato. Bom, vamos para a segunda questão. A primeira aqui, para a Janiele. Nos últimos 5 anos, como que você enxerga os avanços, recuos e perspectivas em relação ao uso de dados raciais nas políticas públicas? Já respondeu um pouco disso, mas acho que dá para você trazer mais elementos a partir da sua experiência. E o quanto, em sua visão, Janiele, estamos mais perto ou mais longe daquilo que poderia ser o ideal? Então, resposta curta para essa pergunta aqui? 10 minutinhos. Então, né?
Tá ligado, gente? Tá. Tá. Porque assim, eu também já tenho naturalmente um microfone na voz. O que me ajuda nas minhas palestras, né? Ser palestrante é isso, né? Se o microfone falha, a gente compensa ali, mas ótimo, porque uma das coisas que eu descobri é que agora a gente precisa passar a cuidar mais da voz também. Assim, é uma coisa que todo dia eu descubro um trem. Primeira coisa é que, assim, há avanços. É preciso demarcar. A gente precisa celebrar também, porque é tão desgastante, é tão desafiador trabalhar e dedicar boa parte da nossa trajetória às questões raciais tensas no país, que, se você não celebra também, se você não olha com um pouco de perspectiva, vai ficar difícil de seguir em frente. De vez em quando a gente dá uma baqueada. E aí, isto posto, vale dizer que, na minha percepção, que nós tivemos nos últimos anos... Tudo bem, vamos recortar para os 5 anos. Eu não gosto muito da palavra recorte, mas aqui eu uso. Não só nos últimos 5 anos, mas a gente teve avanços significativos muito pela mobilização e construção de conhecimento na sociedade, nos movimentos negros organizados, nos movimentos de mulheres, nos movimentos de pessoas com deficiência, da LGBT, que é uma população da qual me incluo também. Então, é uma série de movimentos que corroboram para que as coisas aconteçam. Qual que é o resumo desse tweet aqui? Não é, acredito eu, pela vontade política per si. Então, pensar em avanços é também dar significado e encontrar significante. De onde vêm esses avanços, né? Eles estão calcados no quê? Isso é tão importante porque todas as mesas anteriores teve alguém saudando a ancestralidade. Vocês perceberam, né? E aí, quando estava lá Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, discutindo MNU, discutindo questões... Assim, tem vezes que eu falo, mas a gente está discutindo a mesma coisa que elas estavam discutindo lá. Porém, todavia, no entanto, a gente também celebra essas intelectuais, essas ativistas, quando a gente dá o próximo passo. Então, eu gosto muito de saudar as ancestrais, tanto da minha família, mas as ancestrais também históricas que construíram repertório para que hoje eu, por exemplo, pudesse estar aqui, porque isso não é simplesmente magia, tem uma construção, uma estrada, né? E olha que eu só tenho 34 anos, não é bem só, eu já estou um pouco preocupada, gente, porque eu já não estou na categoria jovem. Mas, assim, a gente sabe que tem muito mais estrada para perseguir, com fé em Deus e nos orixás, eu ainda vou perseguir, vocês também. O ponto é que olhar para essa não vontade política, às vezes, nos enfraquece, né? Porque você olha o cenário, você olha para o nosso Congresso, você fica assustado. Mas eu gostaria de falar de alguns avanços, principalmente na minha seara, de gestão de pessoas, gestão estratégica, pensando o desenvolvimento humano, que são alguns marcos legais, alguns marcos regulatórios que estão, eu acho que, elevando o nível da nossa conversa sobre ações afirmativas. E eu não acho que, tanto quanto Lia Weiner, as coisas vão se construir ao acaso, você vai precisar de intencionalidade, e a isso eu acho que há um grande espaço de análise, muito mais que discursiva, mas a análise que tem sido feita em vários debates. Recentemente, o professor Luiz Campos, Márcia Lima, lançaram um livro sobre aí, os últimos anos, os ganhos das políticas e leis de cota. Enfim, acho que tem uma contribuição muito concreta disso, mas quando eu penso, por exemplo, em legislações que eu atuei. O presidente Lula sancionou recentemente, se não me engano, mais precisamente no dia 3 de junho, mas eu não sou muito boa para decorar números, depois vocês dão uma googlada. É TikTok, né, que as pessoas pesquisam hoje. Não esse grupo, nitidamente. Continuam pesquisando no Google, faz parte. O decreto dos 30%. Eu tenho dificuldade para decorar leis, né, mas é a 11.443. É um decreto que estipula, um decreto do governo federal, ou seja, não tem peso de lei, decretos podem ser derrubados, inclusive leis também, elas podem ser pro forma. Mas é um decreto importante que simboliza um avanço, que é ter, no mínimo, 30% dos cargos em comissão e de confiança ocupados por pessoas negras. E há um monitoramento desses dados por parte do Ministério da Gestão e Inovação. E acho que no âmbito federal a gente até tem, e certamente Lara vai trazer contribuições também no campo da educação, mais exemplos, né, gente? Porque estava falando de lacunas de dados, você trouxe esse exemplo, Vidal. Nos entes subnacionais, então estados e municípios, a gente não tem publicados com facilidade e nem com dificuldade, tá? Porque a gente pesquisou bastante.
os dados de lideranças de pessoas nos órgãos públicos. De liderança, então, a gente vai com Deus. A gente não sabe. A gente tem isso muito bem organizado no âmbito federal, via Observatório de Pessoal, via PEP. A gente tem esses dados mais assim. E, obviamente, a gente sabe que o governo federal faz ações que induzem os entes subnacionais a também melhorarem ali, alavancarem a publicação dos seus dados. Mas nem sempre isso acontece. Então, acredito que esse é um exemplo de decreto que faz sentido, inclusive, ser espelhado nos entes subnacionais. Se a gente avança um pouco, a gente pode olhar também que a lei de cotas no serviço público... Aí eu confundi, tá? É a lei de cotas no serviço público que o presidente Lula sancionou esse ano, que veio substituir a 12.990, que é esses 30% de pessoas na entrada. Mas é interessante eu ter feito essa confusãozinha, porque aí a gente olha tanto para políticas de ações afirmativas de ingresso no concurso público, pensando agora, a gente teve um CPNU 2, né? E a gente olha também para políticas de permanência, porque não é só Paulo Vieira que acha difícil ganhar 2 prêmios na sequência na Globo. Eu acho muito difícil se manter nas posições de liderança. Me mantive, não foi fácil. Como mamãe bem diz, né? Comi o pão que o diabo amassou com rabo. Não sei se vocês conhecem essa expressão, mas em Minas Gerais a gente tem. Isso para dizer que, inclusive, se você vir uma pessoa preta, uma pessoa negra, uma pessoa LGBT, uma mulher em um cargo de liderança, respeite. Porque essa pessoa comeu muito chão. Né? Já vamos demarcar esse ponto aqui. E aí, essas legislações, elas não são salvadoras, mas elas são sinalizadores muito concretos do que a mobilização social faz. A gente tem gargalos, obviamente, mas, inclusive, se a gente olhar, eu mencionei rapidamente que nos parece mais palatável falar sobre paridade de gênero do que paridade de raça nos cargos de liderança. Mas, inclusive, nessa toada, recentemente aprovamos porque, assim, eu também trabalho com mobilização, articulação, é tanta coisa que a gente faz, né? Mas via Movimento Pessoas à Frente, Movimento de Mulheres, Grupo Mulheres do Brasil, uma mobilização ampla para a paridade de gênero em cargos de liderança, mas o que, de fato, a gente teve foi 30% de mulheres nos conselhos das estatais, das empresas públicas, e isso vai ser implementado de forma gradual, mas o que é interessante nesses 30%, que, inclusive, dentro do 30% de mulheres, tem também uma porcentagem de mulheres negras, ou mulheres com deficiência, que precisa ser cumprida. Então, esse trabalho que eu atuo também, olhando para a advocacy, me dá esse esperançar que eu mencionei no início, que é celebrar as conquistas, que é conseguir pensar os avanços de uma maneira que também seja um caminho pavimentado. E um outro avanço importante, o último deste bloco, eu acho que é bastante do que a gente está vivendo aqui, que é o fortalecimento de organizações do terceiro setor que estão qualificando o debate público, não no debate só na nossa casa, o debate público sobre a importância de dados raciais para o enfrentamento do racismo no ambiente escolar e tudo mais. Então, a gente tem DACO, a gente tem CERT, que faz um trabalho aí de muito tempo, a gente tem recentemente o Observatório da Branquitude, a gente tem GEMA, você vai para a MAIM com o letramento racial, você tem Instituto Gueto, você tem uma série de organizações que, de novo, por ambientação política per si, não existiriam. Vocês concordam comigo? Se a gente simplesmente esperasse a vontade. Mas isso também é um avanço extremamente concreto, porque, apesar do lastro do dinheiro e do financiamento para políticas raciais ou para o estabelecimento de organizações majoritariamente negras não ser tão democratizado, há uma incidência e uma intenção de boa parte, inclusive, de pessoas mais abastadas socialmente, de pessoas que estão conseguindo entrar num nível de sensibilização de perceber, pelo visto, o problema é meu também. Né? Então, isso, para mim, simboliza avanços muito concretos que a gente precisa continuar na toada. Muito bem, Janiele. Obrigado pela fala esperançosa diante de todo... E aproveite, não é todo dia. Não é todo dia. Pois é, me trouxe assim um respiro. Lara, a pergunta é praticamente a mesma, né? Então, ou seja, o quanto, em sua visão, estamos mais perto ou mais longe, né? Em relação a essa questão de usar os dados, né? De trazer os dados, embasar as políticas em dados, né? Mas dentro do Ministério da Educação, especificamente, né? Na CECADI, onde você atua, saber, então, como que você tem
lidado lá com essas questões, né? E falar dessas necessidades também dos avanços nesse campo, principalmente porque nós estamos, né, a CKD está discutindo a questão da ERER, e desde 14 de maio do ano passado a gente tem a PNERC, né? Nós temos a Política Nacional, né, de Equidade Racial e Quilombola. E nesse final de semana, especificamente, eu tive no Vale do Ribeira, da qual eu venho, né, onde estão lá os meus partes dos meus familiares, né, meus pais, e visitei três municípios que são municípios que têm a presença quilombola, né? O município de Adrianópolis, no Paraná, o município de Itaoca e o município de Iporanga, né? E conversando com essas lideranças, né, que estão muito hoje organizadas, que dá, né, o Vale que concentra a maior parte da população, que são mais de cerca de 30 comunidades quilombolas no Vale do Ribeira, né, onde tem a maior concentração no estado de São Paulo, e de uma ocupação quilombola que tem 400 anos, né, vem desde a formação ali do Brasil com Cananéia, mas hoje a presença das escolas nesses espaços e da escola quilombola. Entretanto, uma das coisas que eu observei conversando com essas lideranças e com as famílias, foi possível que há uma insatisfação ainda, apesar da gente ter há mais de um ano, né, uma diretriz, uma política que busca olhar para essas comunidades, né? Eles dizem que a escola, o que ela oferece, não vai ao encontro dos seus anseios de respeitar a cultura local, as tradições e tal. Queria que você trouxesse também como vocês estão monitorando, porque para nós do Acordo temos uma preocupação com o monitoramento da PNERC, né? E principalmente olhando para essas questões das comunidades. E, enfim, como que a política pública vem se orientando para que esse processo seja monitorado e aperfeiçoado. Tem se escondendo ali na plateia. Agora sim. Tá, legal. Vidal, eu vou começar respondendo, mas eu queria pedir a licença para o Francisco, que está ali, também finalizar a fala, que ele é o responsável pelo monitoramento e dados da CKD, tá? Acho que a primeira resposta que eu queria falar... Vocês estão me ouvindo, né? Ah, tá. Mas tá baixo? A minha voz não tem um microfone aclopado que nem da Jane, não. Eu acho que eu queria começar, na verdade, trazendo a importância da CKD e também de todo o movimento histórico que a gente volta ali desde 2023, porque teve que ser reestruturado, né? A CKD foi descontinuada no governo anterior e já dá um baita de um trabalho reestruturar uma secretaria, né? Então, começar a colocar a secretaria de pé, começar a iniciar novas políticas, não é uma coisa fácil e não é rápida, né? E eu acho que eu não queria esquecer isso e deixar de falar isso, porque também não está dado que essa secretaria tem que existir para muitas pessoas, para muitos movimentos, né? E aí eu falo da CKD, mas poderia também falar dos locais, das pessoas que são responsáveis por trabalhar com a equidade nas secretarias estaduais e municipais de educação, né? Mário está aí para comprovar que não é fácil, não é sempre que tem um Mário, sabe? Nos lugares assim. Então, acho que a gente precisa trazer essa importância das pessoas que acreditam, né, em trabalhar com ERER, trabalhar com equidade, trabalhar com educação escolar quilombola e olhar para dados para isso. Eu não acho que é uma pauta exclusiva da CKD e não acho que é uma pauta exclusiva desses servidores que estão em cada uma das gestões municipais e estaduais. Mas, ao fim e ao cabo, muitas vezes é a gente rodando ali em todos os locais para falar, sabe? Olha, para falar de matemática, você também precisa falar que o estudante de matemática preta está aprendendo menos que o branco, entendeu? Para falar de formação de professores, tem que falar que o professor precisa aprender, sabe? Tem várias coisas que precisam ser faladas e acaba que a gente acaba tendo muito essa responsabilidade também, que eu imagino que é uma responsabilidade compartilhada aqui nessa sala, né? E aí, acho que, até para começar, na verdade, também falar que eu sei que vocês lançaram, junto com o Instituto Unibanco, o Guia para o Secretário Escolar, né? E aí, hoje, a gente pode celebrar também que a gente está com 83% de autodeclaração dos estudantes, né? Então, 83% é um número alto, né? Exato. Então, já é legal. Mas também queria provocar que a gente pode melhorar. Por quê? Não só para chegar no 100%, mas também, será que essa autodeclaração do estudante é realmente a cor ou raça que ele é? Porque, às vezes, as pessoas se enxergam de uma forma porque
tem um racismo dentro ali de todo mundo, né? Depois dos 15 anos é o próprio estudante que autodeclara. Mas também tem o que o secretário escolar apoia lá a família, né? Então, putz, seu filho é muito... Às vezes não é uma coisa assim... É uma coisa que é dentro da pessoa de achar que ela é muito inteligente para ser preta, sabe? Uma coisa assim, coloca ela, vou colocar ela como parda, não vou colocar ela como preta. Ou colocar ela como branca, não vou colocar ela como parda, né? Quantas vezes a gente não teve que se refletir isso, né? E aí isso traz uma questão muito sensível, que eu tenho certeza que todo mundo aqui já viveu, mas também traz uma questão de dados. Se a gente não sabe quem é estudante na sala de aula, a gente não sabe o que fazer direito. A gente precisa desse termômetro. Então, dá para lidar isso de uma forma fria, da gente melhorar os dados, mas dá para, obviamente, tem que trazer essa parte sensível também, né? E aí, depois de ter reestruturado, né, a gente tem trabalhado, acho que a principal política, né, da CECADI em relação à equidade que é a PNERC, que é a primeira política nacional de equidade, educação para as relações étnico-raciais e educação escolar quilombola. Eu não vou falar da PNERC aqui, porque senão eu vou demorar 20 minutos para apresentar, tá? Eu já cronometrei, eu apresento no Brasil todo, demora 20 minutos. Mas, eu vou falar de dados, que é a pergunta, né? A gente está desenvolvendo, a Ariana está trabalhando junto com a gente nisso, por isso que ela estava se escondendo, mas para a gente lançar os dados de monitoramento da PNERC, dados a nível nacional, e a gente também vai trabalhar no próximo ano para os dados de metas e indicadores, na verdade, para os municípios e estados, né? A gente precisa colocar um incentivo, né, para vários e muitos incentivos, mas um deles é colocar uma meta. Você precisa melhorar dessa forma a sua educação, o racismo na sua educação, os indicadores em relação a equidade, etc., que a gente precisa trabalhar junto com as gestões municipais e estaduais. Mas, por enquanto, a gente está trabalhando a nível nacional, que também atinge, né, estados e municípios, e aí o próximo passo será caminhar para os níveis de estado e município. Eu queria trazer também que a gente lançou, em novembro do ano passado, e aí muito trabalho do Francisco, que está aqui com a gente, vai falar depois, o Diagnóstico Equidade. O Diagnóstico Equidade é o primeiro diagnóstico oficial, ou seja, dados do governo, da implementação da Lei 10.639. Vocês já apresentaram, né? O Vidal mostrou aqui falou da pesquisa que eles fizeram, pesquisa da professora Nima Lino Gomes, pesquisa do Alana. São todas pesquisas super importantes que mostram mesmo como que estava o avanço da 10.639. Mas queria fazer aqui o nosso merchan, no caso, porque a gente teve uma resposta de 98% dos municípios e 100% dos estados. E foram 48 perguntas. Então, ela tem uma inovação que a gente perguntou muito de formação, pergunta de material didático, mas também pergunta de gestão, pergunta de financiamento, pergunta de dados e monitoramento para secretarias municipais e estaduais de educação. A gente quer saber os indicadores e é um diagnóstico que vai ser alocado passado para as secretarias a cada 2 anos. Então, teve tanto um incentivo, obviamente, para a gente conseguir quase 100% das respostas. Os municípios e estados que não respondessem iam ter seus recursos bloqueados do PAR 4. Então, eles deixavam de receber recurso federal. Então, porque não é todo mundo que quer responder isso, né? Eu não quero falar que eu não sei, não estou trabalhando direito com a 10.639, mas vai ter que falar. Sabe? A gente acredita muito que o diagnóstico equidade é um guia para as secretarias, então não utilizar como os dados frios. Tem lá, fala assim, olha, eu não sei o que fazer para melhorar a equidade no meu país. Pronto, olha as perguntas, olha como você respondeu. Se você falou lá que você não tem uma pessoa focada em trabalhar com equidade na sua secretaria, o seu próximo passo é colocar isso no seu planejamento e caminhar para isso. Né? Algumas já estão se movimentando bem, inclusive. Já ouvi, a do Espírito Santo esses dias me puxou e falou assim, Lara, eu quero muito gabaritar esse diagnóstico em 2026, que é um excelente incentivo. Mas tem muita gente que ainda não sabe, ou não está utilizando, obviamente. Então, acho que quero trazer essa palavra aqui para vocês me apoiarem em relação a isso, sabe? E também um outro incentivo que a gente deu é que a gente atrelou ao diagnóstico equidade, os dados, o selo Petronilha. Então, só recebia um selo Petronilha quem atingisse tal nota em algumas das perguntas do diagnóstico equidade, né? Então, a gente trabalha dados, mas sempre com incentivos e também trabalhando de uma forma sensível também. Olha, isso aqui para você colocar no seu planejamento, como você pode melhorar, sabe? Então, é uma das coisas que a gente tem trabalhado muito com as secretarias para serem feitos quando a gente está falando aqui de dados, né?
E aí, a última coisa que eu queria trazer aqui, antes de eu passar a palavra para o Chico, é que outro avanço que a gente conseguiu, assim, aí muito minha chefe e todas as pessoas que têm trabalhado com ela e a gente, né, enfim, é cravar a condicionalidade 3 no VAR. Para quem não conhece, o VAR ele tem 5 condicionalidades. E se a secretaria atinge essas 5 condicionalidades, ela recebe um aporte a mais do governo federal. E a condicionalidade 3 é diminuir desigualdades de aprendizagens racial e socioeconômica. E aí, então, falando de uma forma bem... E aí, boa parte, na verdade, é aí que as secretarias não conseguem. Então, de uma forma bem rápida, quando a pessoa não está entendendo o que é VAR, etc., a gente fala, você tem que melhorar a desigualdade de aprendizagem entre crianças brancas e negras. E aí tem secretário e secretária que antes nunca quis falar disso, né? Mas, quando fala de dinheiro, talvez comece a ficar interessante. Começa a querer se mexer. Começa a querer falar assim, putz, eu realmente preciso falar sobre desigualdade de aprendizagem. Então, eu acho que... E a gente tem trabalhado, obviamente, nisso, né? Lançamos curso de financiamento, tem outras formações, tem não sei o quê, sabe? Mas incentivos para que esses dados sejam utilizados também, né? A gente tem um dado de aprendizagem, mas a gente também precisa utilizar esse dado de aprendizagem de uma forma de incentivo que a gente utilizou no incentivo financeiro para que mais secretarias se movam e coloquem nos seus planejamentos como que eles podem melhorar, de fato, a educação básica, né? Eu não acredito que a gente melhore a educação básica se a gente não melhora para todo mundo, se a gente não melhora essa desigualdade de aprendizagem. Agora, posso passar para o Francisco, para ele terminar? Oi, gente, boa tarde, boa noite, quase, né? Obrigado pelo convite, Elton, pessoal do Instituto Tacor. Prazer estar aqui. Uma tarde realmente assim de celebração e luta e de assim, mobilização e leveza. Muito legal o evento. E muito legal o resultado do mapa dos dados, que vai muito em linha com a secretária Zara, né? Essa ênfase nos dados do SAEB, de aprendizagem, ela anda com esses dados debaixo do braço, viajando no Brasil e mostrando como é persistente a desigualdade de aprendizagem medida pelo SAEB. Mas, muito brevemente, complementar a resposta da Lara, né? Falar um pouquinho dos avanços e dificuldades, né? Nessa área de dados, que a gente enfrenta lá na CECADI, especificamente na PNERC, né, população negra e população quilombola, né? Então a gente tem uma dificuldade, por exemplo, que a gente vem buscando superar, dialogando com o INEP sobre justamente os estudantes quilombolas, porque hoje eles não aparecem no censo, né? A gente tem a raça-cor dos estudantes, que o preenchimento desse item tem melhorado, mas o estudante quilombola não tem um item que identifique o estudante quilombola. Então, a gente sabe que aquela escola é quilombola, então aqueles estudantes são quilombolas. Mas, quando ele tem que sair da comunidade, isso muito frequentemente acontece, para ele fazer os anos finais do fundamental ou ensino médio, a gente já não sabe que aquela pessoa é quilombola. Então, a gente fica com a trajetória desse estudante interrompida, né? Ele segue e a gente perde o rastro dele, né? Então, a gente está fazendo o estudo lá na CECADI de trajetória para acompanhar a trajetória desses estudantes desde do primeiro ano do ensino fundamental até o final, sem perder o rastro dele. Mas isso não é estrutural. Isso a gente vai conseguir ver essa trajetória desse coorte, né? Mas o que a gente tem negociado com o INEP, e a negociação, né, que se arrasta, longa, tem todo, assim, muito frequentemente a gente encontra nos interlocutores, com os nossos interlocutores, tem que fazer mesmo um letramento racial, um letramento de diversidade, né, pensando na CECADI como um todo. Mas houve também, tem dados interessantes de parceria com o INEP, que a gente fez no ano passado, que a gente conseguiu, que foi uma pesquisa suplementar ao censo escolar, e a gente inseriu perguntas GERÉ, e a taxa de resposta foi muito alta, quase 90%, mais de 90% das escolas públicas responderam à pesquisa, e chama-se Diversidade e Inclusão, está disponível no site do INEP. Inclusive, eu vi que vocês têm um índice de racismo ambiental, e nessa pesquisa tem várias perguntas sobre interrupção do calendário escolar devido a eventos climáticos extremos. Então, dá para a gente cruzar essa informação toda
essas informações todas por características da escola, por modalidade. Então, é bastante interessante, vale a pena dar uma olhada. E aí, encerrando, tem algo interessante que a gente, com a dificuldade que a gente tem com esses vazios, né, de dados, a gente tem que procurar nossas informações em outras fontes, né, e às vezes fora dos locais onde a gente vai buscar os dados de educação em geral, né, IBGE e INEP sobretudo, né. Então a gente começou a trabalhar com os dados de cadastro único, né, que é um censo da pobreza mensal, tem identificação de quilombola, tem identificação de povos do campo, tem identificação indígena com povos, comunidades quilombolas, e a gente consegue medir, então, não só o acesso das pessoas, mas cruzando com os dados, com os dados do centro escolar, a gente consegue ver se os estudantes quilombolas estão na escola ou não, e se eles frequentam a escola quilombola. Então, para a CECADI, é um dado fundamental, a gente tem explorado bastante esses dados, e eu acho que é em razão de um esforço de buscar soluções que não estão tão facilmente... que as outras áreas, né, de políticas universalistas não precisam fazer isso, porque os dados já estão, de modo geral, disponíveis, né? Mas, enfim, eu acho que me alonguei um pouquinho, mas era para complementar a fala da Lara. Muito obrigado, Francisco. Muito obrigado, Lara. Muito obrigado, Janiele. Acho que a gente pode abrir para pelo menos 3 perguntas. O nosso horário está avançado, mas acho que se alguém tiver alguma questão, por favor, né, direcionada aqui às nossas convidadas, a palavra está aberta. Eu levo o microfone. Tudo bem, gente? Acho que juntando um pouco os temas tanto de liderança com educação, queria saber um pouco sobre a visão de dados, principalmente para professores e que se tornam ou poderiam se tornar, por exemplo, diretores de escola. Eu lembro que aqui em São Paulo chegou até a fazer um trabalho em cima disso, que esse é um dos dados, pelo menos, que eu lembro de cabeça aqui, que é que esses professores negros também eles tinham mais dificuldade em se tornar diretores ou coordenadores de escola. E pensando que talvez essa seja a primeira referência que muitos alunos vão ter, né, de uma pessoa negra em cargo de liderança ou poder. Não sei se está dentro do que a gente está discutindo ali ou dos conhecimentos específicos, mas queria ouvir um pouquinho sobre. Vamos ouvir todas as perguntas e depois elas respondem. Aqui atrás, a Ellen. Primeiro, eu queria agradecer por esse momento. É muito bom ouvir essas duas profissionais excelentes que são Jane e Lara. Eu queria ouvir um pouquinho mais. O meu escopo de trabalho nessa discussão de dados é muito essa parte de convencimento dos gestores públicos de que isso é importante, né? Então, eu queria ouvir, quando o dado está na mão, o que vocês acham que é a principal resistência dessas pessoas e quais estratégias vocês têm visto têm sido mais bem-sucedidas em convencer, especialmente convencer para movimentação, né? Não só para reconhecer que o racismo é um desafio e que gera desigualdades, mas o que motiva mesmo as pessoas começarem a fazer políticas de mitigação à desigualdade. É isso, obrigada. Eu começo pela última, que é a mais... Ô, gente, o microfone na voz. Eu disse que eu tenho que poupar. Obrigada. Vou começar pela última, pela da Ellen. Talvez a gente, como vieram duas... Amiga, fique à vontade para responder essa daqui também, tá? Mas... Tá, super específico. Não, é que... Sabe como é, né? A zona de conforto. A gente prefere responder aquilo que a gente vive mais. E você fica aí lembrando as pessoas que eu sou professora. Gente, isso é muito legal. Porque uma vez professor, sempre professor. Eu lecionei por 11 anos. Dei aula no Brasil, dei aula na Polônia. Por quê? No COF.
Happy hour. Aí eu conto por quê. Mas, realmente, é muito interessante pensar que... eu sou mentora de carreira, nas minhas mentorias eu sempre digo, né? Você nunca vai partir do ponto zero se você já trabalhou e já fez alguma coisa na vida. E é interessante como ser professora de formação e prática, mesmo hoje sendo gestora, liderança de impacto social, compõe muito o meu racional, até a forma como eu me expresso. E o meu racional pedagógico mesmo, né? Então, quando a Ellen faz essa pergunta, que é um abraço, não porque eu saiba responder exatamente, mas que é um abraço porque a pergunta precisa ser colocada. E é um presente, porque tinha aqui nas minhas anotações uma palavrinha que eu não mencionei. Cultura. Cultura. Vão vir todos os dados, os melhores gráficos. Vocês vão estar sempre muito aprumados para discutir, com a pasta na mão, aquele PowerPoint maravilhoso. Mas a cultura, principalmente a cultura brasileira, a qual me refiro, tem resistências homéricas, enraizadas. E aí, Ellen e todo mundo, talvez a gente precisa começar a se perguntar como é que a gente mitiga o comportamento e o reflexo da não política ou da inação na cultura. Então, antes mesmo do dado chegar na mesa do gestor, ele já tem na cabeça dele, ou ela já tem na cabeça... Vamos começar a lembrar que mulheres são gestoras, né? Ela já tem na cabeça dela um esquema mental do que vai funcionar e do que não vai funcionar. Se for um cargo político, vamos pensar nos secretários, nos prefeitos, nos governadores, o que vai funcionar, inclusive, para as eleições. Não estou dizendo que aqui é fins eleitoreiros, que é bem diferente, mas vocês vão concordar comigo que falar de dados educacionais, SAEB, IDEB, avançar com a educação, é muito mais palatável do que falar sobre a reintegração social no sistema prisional. Ou não? É igualmente palatável e igualmente consegue votos? Não. Então, tem um aspecto de cultura que está muito forte na nossa sociedade e que a gente ainda não descobriu, porque não tem uma receita pronta, como fazer um enfrentamento direto. E por quê? Porque vai ter que analisar o perfil da pessoa gestora, as práticas da pessoa gestora. Então, o que eu normalmente faço, Ellen, antes da mobilização concreta, eu realmente faço um grande mapa da empatia dessa liderança, dessa equipe, do que bloqueia, do que faz com que essa pessoa resista. E eu não estou falando só de palavrinhas como não vamos falar diversidade agora, não vamos falar sobre... Não, mas é entender como é que é a prática da pessoa, como é que ela faz o trabalho dela acontecer no dia a dia. E são informações difíceis de conseguir. Sei lá, vou falar com o secretário de uma capital que eu nunca falei na vida. Mas a gente tem acesso a como essas pessoas são publicamente. Então, eu realmente acho que a gente precisa começar a olhar mais sistematicamente para comportamentos de liderança, de mobilização, de articulação, e olhar menos para o que a pessoa fala nos holofotes. O que é o espelhamento da sua equipe? Se eu for levar, por exemplo, apresentar o dado ali, tá na cara, diante de uma equipe majoritariamente branca que não está letrada, talvez eu tenha um outro desafio anterior, que é de chegar um pouquinho mais de mansinho, que é uma coisa que vocês fazem muito bem na Mainha, assim, eu fico impressionada, eu falei aqui alguma coisa de letramento, mas é muito mais, né? Porque a gente está falando de formação de liderança e de deslocamento de referencial de liderança, e outras organizações também fazem coisas semelhantes, mas o ponto é preciso deslocar as referências que estão postas naquela prática, naquela mesa, naquele gabinete. Então, eu realmente faço um estudo anterior de quais são qual é aquela composição, que políticas aquela pessoa aprovou ou não, e que políticas ela engavetou. Inclusive, quando a gente pensa no legislativo, isso é muito fácil de saber. Você consegue saber que projetos um deputado apresentou, projetos de lei um deputado apresentou ou não. Então, você vai indo no lastro um pouco de como é que é o comportamento. E aí, assim, sem entrar em táticas muito específicas de advocacy, de mobilização, coisas do tipo, acho que é definitivamente entender que antes de conversar com o gestor ou a gestora, você está conversando com a cultura e com o comportamento dele. Então, eu iria primeiro por aí. Eu vou começar pela da Ellen também, mas eu não vou esquecer de você não, tá, Thales?
eu gosto dessa parte da cultura, né? Ver como é que eles estão agindo. Acho que, obviamente, tem muita gente que precisa de estrutura, precisa saber o que tem que fazer, precisa daqueles caderninhos que o terceiro setor faz muito bem. Olha, e se você tem com esse problema, o que você pode fazer, sabe? Mas tem hora que a gente sabe que não vai funcionar. Só dar informação, só dar não sei o quê. E, assim, eu acho que é muito importante, tá? Diálogo a gente precisa ter mesmo. A gente precisa mostrar. Acho que muitas pessoas aí não queriam ver, mas agora estão querendo ver, sabe? E aí muitas pessoas que são os agentes públicos, mas também são o terceiro setor, também são outras pessoas que trabalham aí com educação. Mas eu também acredito que tem hora que dá um limite e se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Então, a gente precisa colocar incentivos, né? Teve, por exemplo, esse exemplo que eu dei agora da trava financeira, tem que também... E aí, beleza, isso aqui você tem que estar no governo. Mas eu acho que também tem diálogos que podem ser feitos com o Ministério Público, né? Será que o Ministério Público está informado o que essa secretaria está fazendo ou não está fazendo? E qualquer um aqui pode fazer isso, pode ligar para o Ministério Público e falar, olha, ele não está fazendo o que ele deveria fazer. Aí o secretário começa a responder melhor, né? Quando ele recebe uma cartinha do Ministério Público. Exato. O movimento negro apoia muito nesse sentido, faz muito trabalho. Ivair está aí para contar muitas e muitas histórias, né, Ivair? De tanto que o movimento negro já tem trabalhado e continua trabalhando para provocar. A sociedade civil tem provocado muito. Então, eu quero trazer muito que eu acho importante ter diálogo, sentar junto, entender o que precisa fazer. Olha, estou com esse dado aqui, como você quer atuar nisso, mas também... se não fizer nada, porque muitas vezes a gente já ouviu, já aconteceu isso, né? Todos vocês já devem ter passado por isso. A pessoa olha para você e fala, putz, que dado muito bom, muito obrigado. Aí você vai embora, nada mudou, nada vai mudar. Ela só vai olhar o dado, vai colocar dentro da gaveta e vai seguir fazendo do jeito que ela sempre fez. E aí, depois que foi pelo amor, para mim vai pela dor também, sabe? Então, eu acho que a gente precisa usar todas as ferramentas possíveis para a gente alterar as estruturas que a gente tem. Em relação à sua pergunta, Thales, eu não tenho essa informação, mas eu acho que é mais uma pesquisa uma pergunta de pesquisa, na verdade, sabe? Porque tem a informação de raça-cor dos professores e gestores escolares, mas é uma pesquisa que acompanharia a trajetória, né, dos professores, diretores escolares, o impacto na vida do estudante, né? Acho que não tem até onde eu sei, pelo menos na verdade, essa trajetória não é necessariamente acompanhada, mas poderia ser acompanhada. Eu gosto da sua indagação. Talvez eu possa estar errado, alguém aqui pode me complementar se quiser, mas eu acho que não tem essa trajetória, sabe? Mas eu já vi, falando nisso, eu vi pesquisas mostrando no impacto positivo na sala de aula mesmo, sabe? Na sala de aula que estudantes negros, tendo professores negros, se sentiam mais motivados a estudar, se sentiam mais acolhidos, mostrando um impacto positivo. De diretor escolar, eu não estou lembrando bem se eu já vi alguma, mas talvez, certamente deve existir, sabe? E aí, acompanhando essa trajetória, que é isso que você está falando, que eu acho que é muito legal também, essa certamente eu nunca vi, mas a gente pode pesquisar juntos. Bom, gente, então, desfaz-se nesse momento e passa nessa mesa e passa a palavra para o Bira. Aplausos para as nossas convidadas, minha gente. Lara, Janiele, Vidal aqui conduzindo esse bate-papo. Mais aplausos porque elas merecem. Bravas, muito bom, maravilhosas, maravilhosas.